E aí, pessoal, como é que tá? Estão fazendo muito cálculo de física? Não vamos desanimar não, que agora que a gente vai começar a aula 7. Então, vamos para cima, vamos continuar na pegada. Questão 75. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida das temperaturas da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é de 1 calorigramas por grau Celsius e sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Então, vamos lá. Ele vai dar os dados, né, da questão, quantidade por porção de 10 gramas duas castanhas, valor energético 70 quilocalorias, carboidrato 0,8 gramas, proteína 3 gramas e meio e gorduras totais 3,5 gramas. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida no final do experimento? Letra A, 25 graus, letra B, 27 graus, letra C, 75 graus ou 45 graus, letra D, 50 graus ou letra E, 70 graus. A resposta certa é letra C, 45 graus. Como foi que a gente chegou nesse valor? A questão, gente, exige atenção. A quantidade que a questão fala é de 10 gramas, mas o experimento só utilizou 2,5 gramas, o que corresponde a 1/4. Ou seja, o valor energético você já tem que multiplicar, 70 vezes 1/4. Então, vai dar 17,5. Porém, apenas 50% da energia é aproveitada. Então, você vai pegar aquele valor 17,5 e vai multiplicar ele por 0,5, que vai dar exatamente a metade, 8,75 quilocalorias. Para converter de quilocalorias para calorias, é só multiplicar por 1000. Então, você vai multiplicar 8,75 por 1000, vai dar 8.750 calorias. Agora, já dá para utilizar a fórmula da quantidade de calor, que é massa vezes o calor específico vezes o ΔT, temperatura final menos temperatura inicial. Então, o que, como falo anteriormente, dá 8.750 calorias, é igual a 350, que é a massa, vezes 1, que é o calor específico. A temperatura final é o que a gente quer descobrir e a temperatura inicial é 20 graus. Então, você vai subtrair por 20. Então, como ele está multiplicando, você já pode jogar o 350 para o outro lado, dividindo. Então, você vai dividir 8.750 por 350, que vai dar um valor de 25. Então, 25 é igual a TF menos 20. Como a temperatura em graus é negativa, você joga para o outro lado, ela fica positiva. Então, a temperatura final é 25 mais 20. 25 mais 20, 45 graus. Temperatura final, 45 graus. Resposta, letra B, 45 graus. Questão 76. Duas jarras idênticas foram pintadas, uma de branco e a outra de preto, e colocadas cheias de água na geladeira. No dia seguinte, com a água a 8 graus Celsius, foram retidas na geladeira e foi medido o tempo decorrido para que a água em cada uma delas atingisse a temperatura ambiente. Em seguida, a água das duas jarras foi aquecida até 90 graus e novamente foi medido o tempo decorrido para que a água nas jarras atingisse a temperatura ambiente. Qual jarra demorou menos tempo para chegar à temperatura ambiente nessas duas situações? Letra A. A jarra preta demorou menos tempo nas duas situações. Letra B. A jarra branca demorou menos tempo nas duas situações. Letra C. As jarras demoraram o mesmo tempo, já que são feitas do mesmo material. Letra D. A jarra preta demorou menos tempo na primeira situação e a branca na segunda. E letra E. A jarra branca demorou menos tempo na primeira situação e a preta na segunda. Então, resposta é letra A.
A jarra preta demorou menos tempo nas duas situações. Um fóton visível entra no corpo escuro e ele é absorvido. A energia é convertida em calor e depois é emitida por uma emissão térmica. Essa emissão térmica pode estar na faixa de infravermelho para temperaturas convencionais, que você não pode ver com os olhos, ele não é visível ao olho nu. E por isso que um objeto que é um bom absorvidor é um bom emissor. Observe que isso significa que os objetos pretos estão realmente irradiando mais energia do que os objetos brancos. Você pode não ver, porque está em um comprimento de onda não visível. Em outras palavras, um corpo branco reflete mais por possuir mais frequências visíveis. Já o corpo escuro absorve mais por possuir menos frequências visíveis. Ao absorver mais, o corpo escuro esquenta mais e com isso libera mais radiações em frequências não visíveis. Vale lembrar que o corpo mais quente emite mais radiação espontânea. Assim, a jarra de cor preta irá variar de temperatura com maior velocidade, tanto no aquecimento de 8 graus para a temperatura ambiente, quanto no resfriamento de 90 graus para a temperatura ambiente. Próximo, questão 77. Para preparar uma sopa instantânea, uma pessoa aquece um forno micro-ondas 500 gramas de água em uma tigela de 30 gramas. A temperatura inicial da tigela e da água eram de 6 graus. Com o forno de micro-ondas funcionando a uma potência de 800 watts, a tigela e a água atingiram a temperatura de 40 graus Celsius em 2 minutos e meio. Considere que os calores específicos do vidro e da sopa são, respectivamente, 0,2 calorias gramas por grau Celsius e 1 caloria grama por grau Celsius, e no qual 1 caloria corresponde a 4,2 joules, qual percentual aproximado da potência usado pelo micro-ondas é efetivamente convertido em calor para o aquecimento? Letra A, 11,8%. Letra B, 45%. Letra C, 57,1%. Letra D, 66,7%. E letra E, 78,4%. Resposta. A resposta é letra D, 66,7%. Então, para a gente começar a responder isso, primeiro a gente vai aplicar a fórmula da quantidade de calor, que é massa vezes a caloria vezes o ΔT, que é a temperatura. O que é o que a gente vai procurar inicialmente, que é o X. A massa é 500 gramas e 300 gramas, respectivamente. O calor específico é 1 caloria e 0,2 calorias e ΔT é 34 graus Celsius para os dois. Então, vamos lá. Primeiro aplica, na primeira, né, é 500 vezes 1 vezes 34 e no outro é 300 vezes 0,2 vezes 34. Então, 500 vezes 34 vezes 1 deu 17.000, mais 300 vezes 0,2 vezes 34 deu 2.040. Então, somou 17.000 com 2.040, a quantidade de calor deu 19.040. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos converter 1 caloria para 4,2 joules. Então, pegou o 19,4 aqui, e multiplicou pelo 4,2 joules e deu 79.968 joules. Vamos ver quando for utilizado em 2 minutos e meio. Então, vou transformar de minuto para segundo. 2,5 eu multipliquei por 60, deu 150 segundos. E agora ele aproximou esse valor, ele não botou 79.968, ele aproximou para 80.000 e dividiu por 150. Então, dividindo 80.000 por 150 dá um valor de 533 watts. Então, o que é que ele faz? Ele vai utilizar uma regra de 3. Se 800 watts é 100%, 533 watts é X. Então, pela regra, você multiplica 800 vezes X dá 800X, é igual a 533 vezes 100, que vai dar 53.300.
Se ele está multiplicando aqui, ele vem para esse lado dividindo. O contrário da multiplicação é a divisão. Então, dividiu 53.300 por 800, vai dar um valor de 66,7 graus Celsius, ou 66,7%. Então, letra D, 66,7%. Questão 78. Talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que se colocar um canudo imerso no suco e o outro do outro lado do líquido, fazendo a sucção simultaneamente ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Essa dificuldade ocorre por quê? Letra A. Força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor. Letra B. Densidade do ar é menor que a do suco, portanto, o volume de ar aspirado é muito maior do que o volume do suco. Letra C. Velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos 2 canudos, o que é impossível com um dos canudos de fora. Letra D. Peso da coluna de suco é consideravelmente maior do que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção. Letra E. Pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquele que atua sobre o suco. Então, a resposta é letra E. Pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Para que a sucção aconteça, deve existir uma diferença de pressão entre o interior da boca e o ponto onde a outra extremidade do canudo se encontra com o suco. Normalmente, quando sugamos algo, tentamos nos livrar do ar no interior da nossa boca, na tentativa de diminuir substancialmente a pressão dela e criar essa diferença de pressão entre a extremidade do canudo. Se por um acaso usarmos 2 canudos, ambos com uma das extremidades na boca, enquanto uma vai com a outra extremidade dentro, a outra fora do suco, condicionamos nossa boca ao mesmo valor da pressão atmosférica que age na superfície do suco, em contato com o ar. De todo modo, dependendo de onde posicionarmos o canudo no interior do suco, ainda criamos uma diferença de pressão, no entanto, consideravelmente menor. Questão 79. Com a frequência e adulteração de combustíveis, além da fiscalização, há necessidade de promover meios para que o consumidor verifique a qualidade do combustível. Para isso, nas bombas de combustível existe um densímetro, semelhante ao ilustrado na figura. Um bulbo de vidro fechado fica imerso no combustível, devido ao peso das bolinhas de chumbo colocadas no seu interior. Uma coluna vertical central marca a altura de referência, que deve ficar abaixo ou no nível do combustível, para indicar que sua densidade está adequada. Como o volume do líquido varia com a temperatura mais do que o do vidro, a coluna vertical é preenchida com mercúrio para compensar a variação da temperatura. Aí está aqui a ilustração, o mercúrio, as bolinhas de chumbo e o combustível do lado de fora. De acordo com o texto, a coluna vertical de mercúrio, quando aquecida, letra A, indica a variação da densidade do combustível com a temperatura. Letra B, mostra a diferença de altura da coluna a ser corrigida. Letra C, mede a temperatura do ambiente no momento do abastecimento. Letra D, regula a temperatura do densímetro de acordo com o ambiente. Ou letra E, corrige a altura de referência de acordo com a densidade do líquido. Então, a resposta certa é letra E. Corrige a altura de referência de acordo com a densidade do líquido. A densidade varia com a temperatura, pois o volume do líquido varia com a temperatura e a densidade, a fórmula dela é massa sobre o volume. O vidro da garrafa varia o volume também, porém menos. Então, o líquido a ser colocado para dar referência deve ser o mercúrio, que varia com a mudança de temperatura. Por exemplo, tal é usado ou era usado em termômetros. Então, o mercúrio corrige a altura da referência de acordo com a densidade do líquido. Lembre-se que a pressão lá dentro não muda, portanto, volume e temperatura são proporcionais. Se a temperatura aumenta,
por exemplo, o volume aumenta e a densidade diminui, pois densidade é igual a massa sobre volume, sendo que a massa não muda. Então a resposta certa é letra E, corrija a altura de referência de acordo com a densidade do líquido. Questão 80. Usando pressões extremamente altas, equivalentes às encontradas nas profundezas da Terra ou em planetas gigantes, cientistas criaram um novo cristal capaz de armazenar quantidades enormes de energia. Utilizando-se de um aparato chamado bigorna de diamante, que é um cristal de difluoreto de xenônio, XeF2, foi pressionado gerando um novo cristal com estrutura supercompacta e enorme quantidade de energia acumulada. Embora as condições citadas sejam diferentes do cotidiano, o processo de acumulação de energia descrito é análogo ao da energia. Letra A. Armazenada em um carrinho de montanha-russa durante o trajeto. Letra B. Armazenado na água do reservatório de uma usina hidrelétrica. Letra C. Liberado na queima de um palito de fósforo. Letra D. Gerada nos reatores das usinas nucleares. Ou letra E, acumulada em uma mola comprimida. Letra E, acumulada em uma mola comprimida. Por quê? A produção do cristal relaciona-se à acumulação de uma grande quantidade de energia, através da compressão do cristal maior. A acumulação de energia é o mesmo que energia potencial, o que ocorre quando se comprime uma mola, por exemplo. Nas letras C e D, encontram situações referentes à liberação de energia e não de acúmulo. Então, no caso aí, são definições contrárias, por isso que a C e a D já são descartadas. As letras A e B tratam do acúmulo de energia. Porém, na letra A, embora realmente ganhando uma energia potencial gravitacional, o acúmulo de energia não foi feito por compressão, e sim pela subida do brinquedo. Já na letra B, a água do reservatório tem uma energia potencial gravitacional, devido à diferença de altura que tem de ter com a água sair das turbinas e gerar eletricidade. Porém, esta está errada, pelo motivo de A. Essa energia acumulada não veio mediante uma compressão. Questão 81. No nosso dia a dia, deparamos com muitas tarefas pequenas e problemas que demandam pouca energia para serem resolvidas e, por isso, não consideramos a eficiência energética das nossas ações. No global, isso significa desperdiçar muito calor que poderia ainda ser usado como fonte de energia para outros processos. Em ambientes industriais, esse reaproveitamento é feito por um processo chamado de cogeração. A figura a seguir ilustra um exemplo de cogeração da produção de energia elétrica. Em relação ao processo secundário de aproveitamento de energia ilustrado na figura, a perda global de energia é reduzida por meio de transformação de energia. Aí está aqui a figura, né? Entrada do combustível, gerador a diesel. Aí ele obtém energia primária. Depois gera gases de exaustão, ele recupera esse calor através do vapor. Esse vapor gera a turbina e a turbina gera uma energia elétrica secundária. A primeira que ela é feita pela queima do combustível fóssil, está aqui, energia primária, e depois esses vapores dele giram novamente e se tornam energia secundária. Então ele quer saber que a letra A, a mudança é de térmica em mecânica, a letra B de mecânica em térmica, letra C de química em térmica, letra D de química em mecânica ou letra E de elétrica em luminosa. A resposta correta é letra A, térmica em mecânica. O vapor de água ocorre devido ao aquecimento dessa substância, energia térmica, e a maior agitação das suas moléculas, que faz girar a turbina, energia mecânica. Então é de térmica em mecânica, a resposta letra A. Questão 82. Quando a luz branca incide em uma superfície metálica, são removidos elétrons desse material.
Esse efeito é utilizado no acendimento automático das luzes dos postes de iluminação, na abertura automática das portas, no fotômetro fotomagnético e em sistemas de alarme. Esse efeito pode ser usado para fazer as transformações de energia. Letra A, nuclear para cinética. Letra B, elétrica para radiante. Letra C, térmica para química. Letra D, radiante para cinética. Ou letra E, potencial para cinética. Resposta é letra D, radiante em cinética. A luz, energia radiante, é incidida na placa de metal, fazendo com que os elétrons sejam arrancados ou transformados, energia cinética da placa. Isso ocorre quando emitimos uma onda com uma certa frequência, que tem uma energia mínima que supere o trabalho que segura o elétron na placa. Se a energia for igual à energia do trabalho, o elétron é arrancado. Se a energia for maior do que a energia do trabalho, além de arrancado, o elétron ganha energia cinética. Então, se ele ganha energia cinética, ele transforma de energia radiante para energia cinética, letra D de dado. Questão 83. Alguns modelos mais modernos de fone de ouvido têm um recurso denominado cancelador de ruído ativo, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo, exceto pela sua fase oposta. Qual fenômeno físico é responsável pela eliminação de ruídos nesse fone de ouvido? Letra A, difração. Letra B, reflexão. Letra C, refração. Letra D, interferência. Ou letra E, efeito Doppler? Letra D, interferência é a resposta certa. Então, aqui ele vai mostrar o que é cada um dos significados das alternativas anteriores. E aí ele vai explicar o porquê que não é a resposta, tá? Então, a primeira, difração. O que é difração? É a capacidade das ondas de desviarem ou contornarem os obstáculos que encontram durante sua propagação, bem como o espelhamento ou alargamento das ondas após atravessar fenda e orifício. Então, não tem nada a ver com fone de ouvido. Ele vai atravessar, então é o contrário, ele tem que se manter ali dentro do ouvido, o som. Reflexão da luz é um fenômeno em que uma onda de luz atinge uma superfície e muda de direção, mas continua no mesmo meio de propagação. Não, isso aí não tem nada a ver a reflexão com fone de ouvido. Terceira, refração é um fenômeno óptico no qual acontece uma modificação da velocidade da luz à medida que ocorre uma mudança de meio de propagação. Não existe mudança de meio de propagação, o fone de ouvido não faz isso, né? Então não é refração. Letra E, efeito Doppler. É um fenômeno ondulatório caracterizado pela mudança do comprimento de onda ou da frequência de uma onda emitida por uma fonte que se movimenta em relação ao observador. A gente sabe muito bem que às vezes a gente está na casa da gente e ouvindo alguma coisa e aí passa um carro de som e aí com a proximidade do carro, o som dele vai aumentando. Então ele interfere, ele faz interferência. E aí, à medida que ele vai se afastando, essa interferência vai diminuindo até que o som não é mais audível. Então, o efeito Doppler, ele funcionaria justamente para atrapalhar o som que a pessoa estaria ouvindo. Então, também não é a alternativa correta. A alternativa correta é a interferência, que é o fenômeno de ondas com frequências semelhantes, elas se sobrepõem. Nesse caso, esse sinal externo emitido pelo fone e o ruído natural, eles se anulam. Então, você não ouve uma diferença externa, porque o seu próprio fone de ouvido também simula esse mesmo som. E aí, um anula o outro. Resposta, letra D, interferência. Questão 84. Para se deslocar e obter alimentos, alguns mamíferos, como morcegos e golfinhos, contam com a sofisticada capacidade biológica de detectar a posição de objetos e animais pela emissão e recepção de ondas ultrassônicas. O fenômeno ondulatório que permite o uso dessa capacidade biológica é: letra A, reflexão, letra B, difração, letra C, refração, letra D, dispersão ou letra E, polarização. Antes de eu começar a explicar,
os morcegos, eles viajam à noite. E muitos morcegos, eles não enxergam bem. Mas a sua forma de voar, elas são guiadas por sons ultrassônicos. E não pela visão que eles... Então, eles podem voar à noite sossegado, que não vai atrapalhar a falta de luz da noite, não vai atrapalhar eles de fazer esses voos noturnos que eles fazem. Difração é a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos. A dimensão do orifício por onde a onda passará deve ser da mesma ordem de comprimento da onda para que isso aconteça. Por isso, diz que o orifício, no caso de uma difração sonora, pode variar de 1,7 a 17 metros para que ocorra a difração do som. Um exemplo de difração de ondas seria quando uma onda de água passa entre duas pedras e sai em forma de arco do outro lado. Ou quando duas pessoas conversam, uma do lado do muro e a outra do outro lado. Ainda assim, por causa do fenômeno de difração sonora, é possível escutá-las. Refração é o nome dado ao fenômeno que ocorre quando as ondas mudam de meio de propagação, alterando sua velocidade. Um exemplo de refração do som seria quando a onda sonora incide na água, meio material mais denso que o ar. Nessa situação de refração sonora, a onda aumenta a velocidade e se afasta da normal. Comportamento esse contrário ao da luz, que seria sua velocidade diminuída e aproximaria da normal. Dispersão sonora ocorre quando a onda sonora encontra um obstáculo na sua direção de propagação. A onda sonora contorna o obstáculo e propaga-se para o outro lado. E por último, a polarização, que ocorre apenas com ondas que se propagam perpendicularmente à vibração, as chamadas ondas transversais. No caso das ondas longitudinais, que se propagam na direção paralela à direção da vibração, o fenômeno da polarização não pode acontecer. Então, a resposta é: a reflexão do som ocorre quando uma onda sonora propaga e encontra um obstáculo, incide sobre a sua barreira e retorna para o meio no qual se propaga. Resumindo, o animal emite um som e esse som retorna a ele, permitindo que ele identifique a posição dos objetos que estão na frente, que podem servir como barreira para ele ultrapassar. Onda vai e a onda volta, caracterizando a reflexão do som. Volta aí. E volta de novo. Então, a resposta certa é letra A, reflexão do som. Próximo e próximo. Questão 85. Os ventos solares são fenômenos caracterizados por feixes de partículas carregadas, lançadas pelo Sol no espaço em alta velocidade. Somente uma pequena fração dessas partículas atinge a atmosfera nos polos, provocando as auroras. A chegada dessas partículas à superfície pode gerar efeitos indesejados, interferindo nas telecomunicações, no tráfego aéreo e nas linhas de transmissão de energias elétricas. Esses fenômenos são minimizados na Terra pela ação de seu: letra A, ionosfera; letra B, campo geomagnético; letra C, camada de ozônio; letra D, campos gravitacionais; ou letra E, atmosfera. Próximo. Beleza. Então, letra B, campos geomagnéticos. A ionosfera é uma das camadas que formam a atmosfera, caracterizada por sofrer ionização da radiação solar. Dessa forma, ela é muito ativa e seu tamanho diminui de acordo com a quantidade de energia que absorve no Sol, mas não interfere em ondas eletromagnéticas. Em volta da Terra há uma frágil camada de um gás chamado ozônio, que protege animais, plantas e seres humanos dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Também não interfere nas ondas eletromagnéticas. Campo gravitacional nunca interfere em nenhuma onda eletromagnética. Se fosse por isso, tendo campo, todo lugar tem campo gravitacional. E se as ondas eletromagnéticas nem existiriam, porque não iriam funcionar. Então, e a atmosfera também não interfere em ondas eletromagnéticas. Então, a energia do Sol chega até a Terra por ondas eletromagnéticas. Interferência é um fenômeno
construtivo ou destrutivo entre ondas. A única alternativa que possui um tipo de onda que poderá interferir nas ondas eletromagnéticas é a geomagnética. Lembre-se de reportagens sobre erupções vulcânicas onde o Sol está ficando cada vez mais quente, ou uma erupção solar nunca vista antes, liberando partículas de plasma que jorra pelo espaço, mostrando as diversas camadas da Terra como um escudo de força, pois esse escudo é chamado de camada geomagnética. Então, volta. Então, resposta correta, letra B, campo geomagnético. Próximo e próximo. Questão 86. A figura mostra, de forma esquemática, uma representação comum em diversos livros e textos sobre eclipse. Apenas analisando essa figura, um estudante pode concluir que os eclipses podem ocorrer 2 vezes a cada volta completa da Lua em torno da Terra. Apesar de a figura levar essa percepção, algumas informações adicionais são necessárias para se concluir que nem o eclipse solar nem o lunar ocorrem com tal periodicidade. Aí tá aí os raios solares, né? E tá a Lua. Quando ele tá aqui, ó, acontece o eclipse. Quando ele tá aqui, acontece para quem tá aqui nesse hemisfério. Esse de baixo aqui, quando ele tá aqui, quem tá lá vai ver o eclipse. Tem aqui o eclipse lunar. E para lá vai ver o eclipse solar. O raio bate aqui na Lua e reflete de volta. Certo? Próximo. A periodicidade dos eclipses ser diferentes da possível percepção do estudante ocorre em razão de: letra A, eclipses noturnos seriam imperceptíveis na Terra. Letra B, plano das órbitas da Terra e da Lua serem diferentes. Letra C, distância entre a Terra e a Lua varia ao longo da órbita. Letra D, eclipses serem visíveis apenas em partes da superfície da Terra. E letra E, o Sol ser uma fonte de luz extensa comparado-se com o tamanho da Lua. Então, a resposta correta é letra B de bola. Planos das órbitas da Terra e da Lua serem diferentes. Letra A, eclipses noturnos serem imperceptíveis na Terra. Gente, isso é errado, pois mesmo sendo noturnos, os eclipses ainda são visíveis. Letra C, distância entre a Terra e a Lua varia ao longo da órbita. Isso aí está errado. A distância varia sim, mas não interfere nos eclipses. Letra D, eclipses serem visíveis apenas em partes da superfície da Terra. Está errado. São visíveis em parte da Terra, mas isso não interfere no período do acontecimento desses eclipses. Eles não vão interferir nisso aí. Na letra E, o Sol ser uma fonte de luz extensa comparado ao tamanho da Lua. Está errado. O Sol não interfere no acontecimento dos eclipses, pois a estrela não se move. O Sol não se move. Quem se move são os planetas em torno do Sol. E a Lua gira em torno do planeta Terra e também não gira em torno do Sol. Então, a letra certa é letra B de bola. Plano das órbitas da Terra e da Lua serem diferentes, correto. Pois a órbita da Terra e da Lua são diferentes. Por isso, tem de se um longo período para que o eclipse aconteça novamente. Próximo. Questão 87. A maioria das pessoas ficam com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água. Mas há uma exceção, o povo Moken, que habitam na costa da Tailândia. Essas características se devem principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem debaixo d'água. Estudos mostram que as pupilas dos olhos dos indivíduos Moken sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelas em eixo óptico da pupila. Esse pessoal aí enxerga sem precisar ter o óculos debaixo d'água. Eles são os únicos no mundo que têm esse poder. Eles enxergam do mesmo jeito que nós usamos os óculos para debaixo d'água, eles não precisam, eles têm a mesma visibilidade do que o povo comum. Próximo. A acuidade visual
associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição. Letra A, da intensidade luminosa incidente na retina. Letra B, da difração dos feixes luminosos que atravessam a pupila. Letra C, da intensidade dos feixes luminosos em uma direção por polarização. Letra D, do desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho. Ou letra E, das reflexões dos feixes luminosos no interior do olho. Letra D é a resposta correta. Do desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho. O olho humano faz parte do sistema sensorial, que é o conjunto de perceptores e de órgãos dos sentidos dos animais. A pupila controla a entrada da luz nos olhos, dilatando em ambientes com pouca claridade, estreitando quando há muita iluminação. Esses ajustes permitem enxergar melhor à noite, evitando danos quando a luz é mais forte, que é durante o dia. Na questão, a pupila sofre uma redução significativa. Isso ocorre quando há uma grande intensidade de luz externa e a pupila adapta-se para a menor entrada da luz. Como os raios luminosos incidiram quase paralelamente ao eixo óptico da pupila, o desvio dos feixes luminosos estão diminuindo, enxergando melhor debaixo d'água. Então, questão 88. Na madrugada de 11 de março de 1978, parte de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo, os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente, enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido em alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. Aí tem a figura aí, próximo. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto da reentrada era, letra A, igual à da Terra e no mesmo sentido. Letra B, superior à da Terra e no mesmo sentido. Letra C, inferior à Terra e no sentido oposto. Letra D, igual à da Terra e no sentido oposto. Ou letra E, superior à da Terra e no sentido oposto. A velocidade angular do foguete tem que ter o mesmo sentido que o da Terra. Caso contrário, a queda seria à esquerda, provavelmente sobre o Oceano Pacífico, não sobre o Atlântico, como afirma o enunciado. Então, o foguete deve se mover no mesmo sentido que a rotação da Terra, e como os fragmentos reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio e caíram no leste dessa cidade, no Oceano Atlântico, sua velocidade angular deve ser superior à da Terra. Questão 89. Um professor percebeu que seu apontador a laser de luz monocromática estava com um brilho pouco intenso. Ele trocou as baterias do apontador e notou que a intensidade luminosa aumentou sem que a cor do laser se alterasse. Sabe-se que a luz é uma onda eletromagnética e apresenta propriedades como amplitude, comprimento de onda, fase, frequência e velocidade. Dentre as propriedades de onda citada, aquelas associadas ao aumento do brilho do laser é letra A, amplitude, letra B, frequência, letra C, fase da onda, letra D, velocidade da onda ou letra E, comprimento da onda. Resposta, letra A, amplitude. Então, nós já vamos começar falando logo da resposta certa, né, que é a letra A. Amplitude, a intensidade luminosa da onda é justamente definida pela amplitude dessa onda. Intensidade luminosa e amplitude são grandezas diretamente proporcionais. A intensidade está diretamente ligada à amplitude. Quanto maior a amplitude, maior o brilho. Quanto menor a amplitude, menor o brilho da intensidade da luz. Por isso que nas alternativas o correto é a amplitude. Todos os outros não vão alterar a cor do brilho lá do laser do professor. O único que vai poder promover isso é a amplitude.
Então vamos ver por que é que as outras alternativas não estão corretas. Na letra B, ele perguntou se a frequência vai alterar nisso. Cada cor tem sua frequência, portanto, se a cor não se alterou, a frequência também não vai se alterar. Letra C. Fase da onda. Tratar de fase da onda só faz sentido quando há alguma interferência, o que normalmente ocorre quando há duas ou mais fontes. Então, como não há interferência nenhuma, pelo contrário, a intensidade luminosa é baixa, então não tem nada a ver a fase da onda comparado com a intensidade luminosa. Letra D. Velocidade da onda. Velocidade da onda, que é representada por V, é diretamente proporcional à frequência e ao comprimento de onda. E se essas duas não se alteram, a velocidade também não se altera. Por quê? Porque a fórmula da velocidade é o lambda vezes a frequência. Além disso, a velocidade da onda só muda quando é alterado o meio de propagação, o que não ocorreu na questão. Letra E. Comprimento de onda, representado por lambda, é diretamente proporcional à frequência e também ela é diretamente proporcional à velocidade da onda. E se essas duas não se alteraram, portanto, o comprimento de onda também não vai se alterar. Por quê? Porque a fórmula velocidade é igual ao lambda vezes a frequência. Então, nesse modo aí, ele não vai interferir no comprimento de onda e também não vai se alterar. Questão 90. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que, quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros, sem se atrapalharem. Compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que vinha do objeto, através de nós. Como uma flecha ou uma bala atravessa o ar, pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Então, as alternativas é, letra A, o entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação difundido pelos defensores da existência do éter. Letra B, o modelo ondulatório para a luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre feixes luminosos. Letra C, o modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. Letra D, a crença na velocidade infinita da luz, defendida pela maioria dos filósofos gregos. Letra E, a ideia defendida pelos gregos de que a luz era produzida pelos olhos. Então, Newton apresentou o modelo corpuscular da luz. O modelo proposto por Newton foi bastante satisfatório, pois conseguiu satisfação em explicar os fenômenos luminosos que até então eram conhecidos apenas dos cientistas. O modelo de Newton considerava que a luz era composta por partículas que emergiam na fonte de luz. Seu modelo também considerava que a propagação da luz era retilínea, pelo fato de as partículas que compõem a luz possuírem massa muito pequena e que se propagarem rapidamente. O princípio da independência do raio de luz foi bem explicado pelo modelo corpuscular da luz. Considerando a existência do corpúsculo da luz, dois raios de luz se cruzam, porque dificilmente as partículas de um feixe colidirão com as partículas de outro feixe de luz. O modelo corpuscular da luz também explica o modelo de reflexão difusa da luz. Quando as partículas que compõem a luz colidem com a superfície, elas obedecem às leis de reflexão. No entanto, como a superfície é irregular, as partículas refletidas se propagam em diversas direções, justificando o porquê da reflexão ser difusa. Já em uma superfície coletora, opaca ou escura, as partículas de luz não são refletidas e nem transmitidas. Elas são absorvidas pelo coletor, aquecendo-as. Nesse caso, as partículas de luz, ao colidirem com superfícies não polidas da placa coletora, transferem energia para as moléculas da chapa. É por esse motivo que os materiais que refletem bem a luz praticamente não aquecem quando recebem um feixe de luz. O modelo corpuscular também explica a refração da luz.
Segundo Newton, a mudança na direção de propagação da luz, ou melhor, dos corpúsculos de luz, dava-se pela existência da força. Na reflexão, os corpúsculos eram repelidos por causa de uma força repulsiva, vinda da superfície coletora. Já na refração, esses corpúsculos eram atraídos para dentro de outro meio. Dessa forma, se a direção de incidência fosse oblíqua, a ação da força atrativa aplicada pelo meio sobre o corpúsculo de luz alteraria sua direção de propagação.